O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram uma festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar na festa. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho,
tu estás sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Podemos ficar sentados. Nós estamos na Quaresma, já passamos a metade. Já vimos no primeiro domingo da Quaresma, que é tempo de conversão. A leitura nossa hoje exatamente vai mostrar isso, conversão de um e sem conversão do outro lado. Mas para recordar um pouquinho esse processo muito importante, a sequência, no primeiro domingo nós vimos que enquanto no início da criação Adão e Eva desobedeceram a Deus, Jesus, pleno do Espírito de Deus e querendo fazer sempre a sua vontade, não se deixou enganar. Enquanto Adão e Eva, como disse Eva, quando Deus perguntou por que fizeste isso, Eva respondeu: a serpente me enganou. Jesus não é enganado. Por isso, o ponto de referência nossa para toda a nossa vida e para todo mundo é o Evangelho. É Jesus, que é agora a palavra de Deus. Ele que é o nosso modelo, o nosso exemplo, e dele que nós aprendemos. Esse Jesus vencedor agora, modelo para todos, mestre, ele levou os seus discípulos no segundo domingo no Monte Sagrado, o Tabor, conhecido posteriormente, onde se transfigurou e mostrou aos seus discípulos, se eles permanecerem fiéis, apesar das dificuldades, e ter esperança e realizar essa esperança dia a dia, e apesar das dificuldades superar, eles vão ser como a Jesus transfigurado, vão vencer, vai ter a vitória. E aí nós temos então uma palavra que veio do Pai, que dizia: este é meu filho, o meu predileto. Por isso escutem o que ele diz. Aqui de novo está confirmando. Jesus é o nosso ponto de referência, é dele que aprendemos. Isso é muito importante saber. Eu não sou o ponto de referência para vocês. Eu posso ajudar a entender. O ponto de referência sempre é Jesus. Na diocese não é o bispo que é o ponto de referência nosso, é Jesus. No mundo, para os católicos, não é o Papa que é o ponto de referência, não, é Jesus. E por isso que o Papa promove Jesus e promove o seu projeto, porque ele que é o modelo da nossa vida, a ele precisamos escutar e fazer a sua vontade. No terceiro domingo, que foi domingo passado, nós vimos o tema da conversão. Se a gente perceber alguma coisa que deu errado, nós precisamos aprender dela. Por isso, o valor de conhecer o que aconteceu, a história, e São Paulo colocou isso domingo passado, de tudo o que aconteceu é para nosso aprendizado. Porque se foi coisa boa, eu vou seguir e repetir. Mas se foi coisa que prejudicou, não quero. Depois ele contou aquela parábola muito importante, onde aquele que tomava conta do jardim, quando plantou a figueira, e a figueira não produziu frutos, na mentalidade do Antigo Testamento, então corta. E o jardineiro, ele disse, jardineiro é Jesus, não deixa nas minhas mãos, eu vou zelar, eu vou colocar água, eu vou colocar adubo, quem sabe dê fruto.
Esse é Jesus, que não quer arrancar ninguém, mas quer zelar para poder dar fruto, a conversão. E hoje nós estamos chegando ao ápice da quaresma. Hoje e domingo que vem nós temos hoje uma parábola, e de domingo que vem da mulher adúltera, que Jesus, escrevendo no chão, diante daqueles que queriam jogá-la no inferno e matá-la e jogá-la no inferno, Jesus diz a palavra: quem de vocês estiver sem pecado, atira nela a primeira pedra. Todo mundo foi embora. E aí tem o perdão de Jesus, para recuperar a vida. Mas hoje é sobre o perdão, e o perdão para mostrar para nós quem é realmente o Deus verdadeiro que Jesus nos revelou, porque na nossa cabeça nós temos uma ideia de Deus muito diversificada, e infelizmente um Deus que muitas vezes, diante do qual nós temos medo, nós temos receio, nós caímos no erro e pensamos que vamos ser castigados e vamos para o inferno, como prega muita gente. Infelizmente não entendem quem é Jesus e o seu projeto e a novidade que Jesus nos trouxe. Hoje a leitura é aquela que é conhecida como do filho pródigo, mas o mais importante nessa história aqui, contada por Jesus, não é o filho pródigo, mas é o Pai misericordioso. Jesus que nos revela quem é o único e verdadeiro Deus. E Ele vai nos ensinar através desta parábola. Então, a história, ela começa aqui na nossa leitura. Ela começa no versículo 1 e 2, onde nós temos dois grupos. Nós temos o grupo dos pecadores e cobradores de impostos, que eram considerados pecadores por todo mundo, porque cobravam imposto e o povo não gostava, então taxavam eles de pecadores, que vão escutar Jesus, procuram Jesus para escutá-lo. Vocês lembram dessa palavra, ouvir ou escutar? No capítulo 5 nós já vimos Jesus recusado na sinagoga, quase mataram depois de lá. Ele foi embora e depois foi lá na beira do mar da Galileia, e a multidão toda procurava apertar para escutar Jesus, escutar a palavra de Deus. E é por isso que eu venho insistindo: a palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus no meio de nós. E agora, quem é que vai procurar? Eles vão lá procurar ouvir ou escutar o que Jesus diz. Todos os cobradores de impostos, chamados também, letra técnica, palavra, publicanos, e pecadores, se aproximavam de Jesus para escutá-lo, ou para ouvi-lo, de um lado. Do outro lado, nós temos o outro grupo que se achava santo, beato, que se achava modelo de tudo, que eram chamados os fariseus e os doutores da lei. Especialistas, estudavam, doutores da lei eram estudados, faziam universidade, tinham diploma, portanto eles ensinavam aquilo que está na lei do Antigo Testamento. Jesus vai criticá-los muito porque eles falam, ensinam, mas não fazem aquilo que eles ensinam, falsos, né? E aí, esses fariseus e doutores da lei, o que eles vão fazer? Ao ver os pecadores e os publicanos, cobradores de impostos, se aproximarem de Jesus para ouvi-lo, o que eles vão comentar? E os fariseus e os doutores da lei, porém, murmuravam, dizendo: esse homem, Jesus, acolhe pecadores e come com eles. Essa crítica a Jesus já tinha sido feita quando Jesus ele foi na casa daquele cobrador de imposto, e aí ele chamou e foi atrás. Depois Jesus foi comer
com os amigos. É chamado Levi. E aí ele foi criticado. Ele come com os pecadores. É uma crítica. Comer com os pecadores. Quando na mentalidade judaica você vai fazer uma refeição e convida alguém, é porque é alguém de dentro. É com alguém que você quer repartir. Alguém que já está fazendo parte da sua vida. Isso é muito importante. Quer dizer, a crítica. Jesus está fazendo parte desses pecadores, desses cobradores de imposto. Olha até onde ele chegou. E a crítica forte que faz. Respondendo a essa crítica dos fariseus e doutores da lei, Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola que conta, que nós não lemos, mas ela se torna muito importante, é aquela chamada da ovelha perdida, aonde diz, conhecemos ela. Se um pastor tem 100 ovelhas e descobre que uma está faltando, o que é que ele vai fazer? Ele vai deixar os 99, ele não deixa os 99, diz o Evangelho, ele não deixa os 99 lá no campo e vai correr, subir as montanhas até encontrá-la. E quando a encontra, diz o texto, com muita alegria, o coloca nos ombros. E chegando em casa, faz uma festa, reúne amigos e vizinhos, homens, portanto, masculino, reúne amigos e vizinhos para dizer, alegrem-se comigo, eu encontrei a minha ovelha que estava perdida, e eu lhes declaro, assim haverá no céu mais alegria por um pecador que se arrepende ou que se converte, do que 99 justos que não precisam de conversão ou de arrependimento. Portanto, a primeira parábola, ovelha perdida, o pastor vai atrás, é um animal. A segunda parábola, a segunda parábola é da mulher que em casa, ela perde uma moeda importante, moeda de prata que tem valor, e ao perder, toma consciência que ela faz. Ela não pega a vassoura e varre a casa toda para encontrar essa moeda, e disse, e quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas, feminino aqui, reúne as amigas e vizinhas para dizer, alegrem-se comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu lhes digo, disse Jesus, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende ou que se converte. 2 parábolas, agora vai ter a terceira, que é a nossa do filho pródigo, chamada do filho pródigo ou do pai misericordioso. No final eu vou dizer por que é importante ler as 3 parábolas em sequência, que são primeira parte, segunda parte e terceira parte. A terceira parte, então, do filho pródigo, a gente pode chamar, a primeira, a ovelha perdida, a segunda, a moeda perdida, a terceira, o filho perdido. O filho perdido. O que vai acontecer? Então, Jesus contou essa história, um pai que tem 2 filhos, o mais novo queria a parte dele, o pai dividiu tudo, a divisão era assim naquele tempo, primogênito, o mais velho, ele tem direito a 2/3, o outro, ele tem direito a 1/3, o mais novo, é dividido assim, portanto, ele pegou uma terceira parte, juntou tudo que era dele, foi embora, gastou tudo, não diz como. O outro irmão, no final, ele vai dar, ele gastou tudo com prostitutas. Olha a cabeça dele onde vai, sempre com o sexo, com a prostituição. O Evangelho aqui no início não diz. Ele gastou tudo em coisas extravagantes, que não são necessárias. Quando chegou no fundo do poço, ele percebeu que não tem mais dinheiro. Aí chegou uma grande fome naquela área e ele foi procurar emprego. Se empregou tomando conta dos porcos. Os porcos no Evangelho, no Antigo Testamento, era um animal que eles não podiam comer, era considerado impuro.
Provavelmente aqui nós temos, ele foi para um país estrangeiro, fora do território de Jerusalém, porque fora do território da Palestina, porque na Palestina, como não comia carne de porco, não tinha criação de porcos. Se tem criação de porcos, então ele está fora, porque os estrangeiros, os outros povos, eles cuidavam dos porcos e comiam dos porcos. Não tinha esse preconceito que tinha o povo aqui judeu. Então, quando ele tinha gasto tudo, veio essa fome, foi se empregar com os porcos, quer dizer, ele assumiu o trabalho considerado pelos judeus mais baixo possível. E aí, ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe dava. Então, aqui, ele vai pensar, caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? O que é que vai levar esse filho para pensar e mudar? É a fome. Não é o erro que fez, é a fome. E por causa da fome, ele vai decidir: eu vou voltar para meu pai, vou partir, vou voltar para meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu, quer dizer, contra Deus e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, porque eu preciso comer, eu preciso viver. Então a volta dele não é o arrependimento do erro que fez. A volta dele é a necessidade de comer. Isso que moveu ele para voltar à casa do pai, vendo que esse pai tanto tratava bem os dois filhos que tinha, quanto tratava bem todos os outros empregados que tinham comida daquilo que eles necessitavam. E aí ele se levantou, então ele se pôs a caminho e voltou para seu pai. O pai, bem de longe, avistou o filho chegando. Você vê, isso mostra, na realidade, que a preocupação do pai está no filho que foi embora. E sempre espera, quem sabe volta, quem sabe volta, quem sabe volta. Todos os pais que os filhos vão embora e largam por brigas, por uma razão ou outra, ou porque querem independência, vão embora. Mas os pais sempre em casa esperando voltar, esperando vir a visita. Quem sabe ele muda de ideia, quem sabe se converte. Essa ansiedade do pai não sai da cabeça. Vocês que são pais, que têm filhos, sabem que quando um filho ou uma filha viaja, muda, 24 horas sua cabeça, o que será que está acontecendo? Será que não está precisando de alguma coisa? Nós somos assim, seres humanos, e o pai é assim. Por isso que ele tem fado muito forte e parece que sentiu que o filho está voltando. Então o filho, aqui, quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. 3 atos que fez. Correu, o abraçou e cobriu de beijos. Isso mostra que da parte do pai não tem mais nada. O perdão é total já. Aliás, não sei se é perdão, porque o pai não guardou nada de mal contra o filho. Ele simplesmente abriu seu coração e recebeu de volta. Então o filho disse: as primeiras 2 coisas ele falou, ao falar a terceira, o pai nem deixou. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí tinha a terceira coisa: trata-me como um dos seus servos. Isso o pai não deixou falar, porque o pai tem outra proposta, e a proposta do pai era essa. Mas o pai disse aos seus servos, aos empregados: depressa, traga a melhor túnica, que é a roupa de filho, normalmente essa é chamada túnica, essa é a túnica, eles vestiam com esse tipo de roupa. Depressa, traga uma melhor túnica para vestir meu filho, e coloca o anel para mostrar que ele que tem autoridade, ele passa tudo para o filho, como era antes.
e colocam sandálias nos pés. Por quê? Porque os empregados não usavam sandálias. Os filhos sim, o pai sim, mas os empregados era tudo descalço. Peguem um novilho gordo e o matem, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Notem bem, este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram uma festa. Olha a festa. Nas outras duas parábolas, a alegria. A alegria do pastor que encontrou a ovelha perdida e fez festa, a alegria da mulher que perdeu a moeda e quando a encontrou fez festa com as outras mulheres, amigas e vizinhas. E agora o pai tem a mesma atitude, faz festa, porque encontrou aquele que estava perdido. O filho mais velho, agora do outro lado, o filho mais velho estava no campo, trabalhando. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e dança. A palavra em grego é sinfonia, né? A sinfonia é tipo vários instrumentos todos juntos, né? Então, ouviu música e danças. Então, chamou um dos criados, esse filho mais velho, e perguntou o que estava acontecendo. E o empregado respondeu: é seu irmão que voltou. E seu pai, olha, seu irmão e seu pai, porque recuperou seu filho são e salvo, matou o novilho gordo, fez a festa de alegria. Aí o mais velho então ficou com raiva e não queria entrar na festa. O pai vai fazer a mesma coisa que fez com o outro. Assim como foi correndo quando percebeu o filho voltando, agora ele sai e vai atrás do segundo, mais velho, que não quis entrar e se alegrar com todo mundo pela volta do filho. Disse o filho mais velho para o pai: eu te sirvo, ou então eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou este teu filho, olha, não é irmão, quando chegou agora este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, o que ele tem na cabeça? Que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Aí a resposta do pai, fantástica. Vai repetir: filho, o pai chamando ele de filho. Tem outro filho, portanto são irmãos. O irmão mais velho não aceita o outro como irmão mais, porque ele já levou embora toda a sua parte. Filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Tudo que tem aqui é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque este seu irmão, para o pai os dois são irmãos. Para o filho mais velho, o outro já não é mais irmão. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque este seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Essa frase é repetida 2 vezes. Quando voltou, ele disse exatamente essa frase: este meu filho estava morto, tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E agora no final, este seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Que grande maravilha nós temos nessa leitura de hoje, onde vai mostrar exatamente várias atitudes. O pai, que representa Deus, para ele todos os filhos são filhos.
Os que ficam e os que partem, os que erram, os que não erram, todos somos filhos do mesmo Pai, e o Pai quer o bem a todos. Isso é uma ideia que vem repetindo muitas vezes, e muito importante perceber. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, certos ou errados, continuamos sendo filhos do mesmo Pai. Continua o Pai amando-nos e querendo o bem a nós, tanto quem faz o bem quanto quem faz o mal. Tanto quem se comporta direito como irmão e obedece, quanto os outros, mesmo errados, são filhos do mesmo Pai. Isso é fundamental. Por isso que antes, no capítulo 6, nós já vimos, e no Evangelho de Mateus aparece isso mais claro, Deus manda chuva, tanto sobre os bons como sobre os maus. Sobre os dois, porque todos nós somos seus filhos. E Deus, o que Ele quer? Ele quer que todos participemos da mesma festa grande, de alegria, principalmente quando tem alguém que volta, que se arrepende, que muda de vida. É uma grande alegria participar de um banquete. Ele fez um banquete. Banquete significa o reino de Deus. O filho mais novo, mesmo convertendo-se por causa da fome, mas ele voltou para a casa do pai, e o pai o recebeu de braços abertos, e até fez festa grande para se alegrar. Mas nem todo mundo fica contente como o filho mais velho. Esse filho mais velho representa, sabe quem? Representa aquilo que é contado no início da parábola, os doutores da lei e os fariseus, que se acham perfeitos e que ficam revoltados quando Jesus, para uma pessoa doente, cura, para o cego dá luz, para o coxo faz andar. Eles ficam revoltados. Até João Batista ficou revoltado e se perdeu, preso, e ele achou estranho, porque ele esperava, como era na pregação dele, se errou, corta, joga fora. E Jesus, em vez de cortar, diz: vamos cuidar. Se esse filho está manco, vamos curar. Se esse filho caiu, vamos perdoar. A leitura do domingo que vem, vamos perdoar. Vamos recuperar a vida. Por isso que eu vim, para salvar aqueles que estavam perdidos. Agora esses que me criticam, doutores da lei, fariseus, que se acham os salvos, os perfeitos, eles que vão perder. Tem um trecho que diz: as prostitutas e os pecadores vão entrar no lugar de vocês no reino de Deus. Vocês vão perder, vão ficar fora. Não porque Deus recusa vocês, mas porque vocês recusam a Deus. Vocês querem continuar no seu orgulho, pensando que são os tais. Enquanto para Deus Ele quer o bem a todos. Essa ideia fundamental que nós precisamos ter. Diante de Deus não podemos ter medo. Quem tem medo diante de Deus não é o verdadeiro Deus, porque diante de Deus Ele sempre quer nos ajudar, sempre quer estender a mão. A crítica forte que Jesus Cristo está fazendo aqui, nós temos três: um animal, um objeto e um ser humano. Jesus diz para os fariseus: se você perder uma ovelha, o que você faz? Não vai atrás dela e se alegra quando encontra? É isso mesmo que eles fazem. E se você perder uma moeda importante, não vai atrás dela e quando encontra faz festa? Sim. E quando perder um filho ou irmão que se desviou, quando volta, você faz o quê? Eles falam: condenam. Para um animal, corre atrás. Para um objeto, corre atrás. O filho que se perdeu, quando volta, não quer. É uma crítica fortíssima. Por isso que as três parábolas,
A primeira parte, segunda parte, terceira parte é uma parábola só, em 3 atos. É importante isso perceber, Jesus mostrando aos doutores da lei, aos fariseus: vocês são presos aos bens que dão valor, são aos bens de vocês, tanto como objeto, tanto como animal, mas o ser humano errou, inferno. Essa era a posição deles. Agora, tem uma coisa aqui que em todas as reflexões que eu ouvi ontem e hoje sobre essa parábola, ninguém trata. É enigmático. O que aconteceu com esse filho mais velho? Depois, a parábola termina assim: entrou ou não entrou? Se entrar é porque ele aceitou o irmão. Se não aceitou o irmão, não vai entrar. Não quer fazer parte, não quer sentar à mesa junto na festa. Por que será? Então, 50 anos atrás, quando eu estava estudando, 52 anos atrás, quando eu estava estudando, nós tínhamos uma professora que está viva ainda, chamada Ana Flora Anderson, que dava aula para nós de Bíblia, da Sagrada Escritura, junto com outro frei que já faleceu, que Deus o tenha, chamado Frei Gorgulho. 2 professores muito importantes que marcaram a minha vida toda. E ela, numa das aulas, ela falou sobre essa questão da divisão dos bens. Por que é que o filho mais velho não aceitou o irmão de volta? E ela falou: o filho mais novo já tinha tomado todo o que é direito dele, a herança dele, já tirou tudo, já gastou tudo, agora ele volta. O filho mais velho vai dizer: para aí, o que tem aqui tudo, como o pai falou, é meu, mas agora ele voltou, ele já vai tomar a minha parte. E aqui eu acho que a explicação dessa parábola no final tem a ver com a questão da ganância. Não quer repartir. Não quer repartir. Tanto é assim que a parábola seguinte é chamada a parábola do administrador desonesto, que o interesse dele é ganhar. Ganhar. Mesmo aquilo que é do patrão, ele quer ganhar para si. É a primeira tentação. Lucas, ele dá um destaque especial sobre esse grande perigo da ganância. Por causa da ganância, você não está ligado nem às pessoas. Você não tem amor aos irmãos, por causa da ganância, por causa do seu egoísmo. E eu acho que essa é a razão porque o filho mais velho não aceitou o irmão de volta. Porque ele já tinha gasto tudo que era a sua herança. Agora vai tomar a parte do irmão mais velho. E o irmão mais velho não quer repartir. Quer tudo para si. É a ganância, acho eu. Nesse dia que nós estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma, a igreja que nos propõe também esse grande tema sobre o mundo, e como dividimos o mundo, e como administramos esse bem que não é nosso, é de Deus, e da qual nós fazemos parte, nós temos essa responsabilidade sobre a redistribuição daquilo que Deus criou. E aqui que está acontecendo no mundo, na realidade, as grandes brigas, as grandes lutas, a luta pela terra. O Brasil está sendo assim, todos nós sabemos, desperdiçado, com tanta coisa errada que estão fazendo, destruindo a Amazonas, destruindo tudo, a tal ponto que nós estamos sofrendo as consequências. A raiz é a ganância. Não se interessa pelo outro. Importante que eu tenho, que eu cresço, que eu possuo mais. Não me interessa as consequências que pode ter. A ganância, na realidade, ela tem a ver com o Deus Criador. É a primeira tentação. Tem a ver com o Deus Criador. O Deus Criador que tudo é dele. E Ele quer dar tudo para nós. Só que entre nós tem irmãos mais velhos
que se apoderam, que avançam com força, que tomam conta, que expulsam lavradores, trabalhadores das terras, mandam embora. Isso nós já vivemos por muitos e muitos anos. Essa parábola, apesar que se refere aos doutores da lei e fariseus, presos à lei, principalmente do Antigo Testamento, que não admitem pecadores, doentes, que não fazia parte do seu projeto, Jesus vai mostrar para eles: o que eu trouxe do Pai é isso, tudo é do Pai. E precisamos aprender a conviver juntos, todo mundo com seu direito de dignidade, do pedaço de terra, pedaço de chão, o trabalho necessário, mas tem gente que não aceita porque quer tudo para si. Não vê as coisas boas que estão acontecendo até no nosso Brasil e precisa acontecer no mundo todo da partilha. Eles são mão fechada, mão dura, querem tudo para si e não aceitam o outro que errou de volta, porque vindo de volta eu vou ter que dividir, e essa divisão é necessária para aprender a convivermos uns com os outros. Lucas realmente trata muito desse assunto da ganância, gente que quer se apoderar de si. Mas mais tarde, no capítulo 18, ele vai mostrar para nós, a partir da história de Zaqueu, que rico também se salva, porque ele soube devolver o que roubou 4 vezes mais, e ele soube dizer diante de Jesus: vou dividir metade dos meus bens com os pobres. E Jesus disse uma palavra: hoje a salvação entrou nesta casa. A partilha é o tema central, principal do Evangelho, para aprendermos a conviver juntos, a repartir junto tudo o que somos e tudo o que temos. A comunhão, aquela multiplicação dos pães que Jesus quer dar para todos. Essa graça que nós precisamos pedir bastante a Deus, de sabermos repartir o que somos e temos, porque é aí que se encontra a felicidade. Por isso que ele fala 4, 5 vezes alegria, e chama amigos, e chama amigas, para alegrar juntos, porque é aí que se encontra a alegria, não é em ter. A alegria se encontra em conviver uns com os outros, em aprender a estar junto com os outros. Afinal de contas, quem dá sentido à nossa vida não é o dinheiro, é necessário, mas quem dá sentido à nossa vida são as pessoas com quem convivemos e com quem queremos repartir a nossa vida. Você vê, quando faz uma festa pequena na sua casa, você quer que os convidados venham para se alegrar juntos. Essa é a partilha que representa o reino de Deus, representa o banquete que o pai quer fazer para seu filho, mas o outro não aceita. A escolha de se perder não é castigo de Deus. A escolha de se perder é do filho mais velho, que ele decide não entrar na festa e participar do banquete. Deus não condena ninguém. Deus quer salvar a todos, mas nem todos aceitam. E alguns escolhem ficar fora, para poder ficar com seus bens, deixando fora os irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.